A história começa quando o grupo de heróis chega ao castelo do Lorde Demônio. Eles vinham se preparando para essa batalha há tempos, e finalmente descobriram os poderes do Senhor Demônio e dos comandantes dele. Como vocês são o líder, você inicia o ataque, mas a turma fica chocada ao perceber que alguém já estava esperando por eles. É o demônio chamado Yuki. E ele tem péssimas notícias para os heróis. Eles estão tentando derrotar o Senhor Demônio, mas o Yuki não vai deixá-los passar de jeito nenhum. Makana, a heroína, tenta acabar com ele usando um feitiço, mas fica chocada quando o Yuki simplesmente destrói a magia com uma facilidade absurda. Ele zomba do ataque, chamando de fraco, e pergunta se é só isso que o grupo de heróis tem para oferecer. Evin, a guerreira, é a próxima a atacar, mas o Yuki já tem uma resposta na ponta da língua para ela também. Ele desvia com facilidade dos golpes e os devolve de onde vieram. Como Yuga é a última esperança deles, Cecília apoia o nome dele, aumentando suas habilidades com magia. Yuga usa sua Excalibur para lançar um ataque devastador, mas não se brinca com Yuki. Ele recorre à sua habilidade negra infinita, que supera facilmente o ataque do herói. Com um único golpe, Yuki elimina todo o grupo de heróis. Yuga fica pensando se é isso mesmo que os espera. Todos os heróis desmaiam e a gente vê que o Yuki tá bem decepcionado. Ele começa a curar todo mundo, mas a Cecília chama demais a atenção dele. O cara fica hipnotizado pela beleza dela, mas o momento é cortado pela chegada de uns cavaleiros do Lorde Demônio. Eles ficam na dúvida se deveriam acabar com a vida dos heróis, mas o Yuki lembra a galera que o Yuki é o capitão deles, e os cavaleiros comentam que ele parece estar babando pela garota. Eles o chamam de tarado, mas o Yuki diz que só estava tentando decidir o que fazer com os heróis. Os cavaleiros ficam confusos porque o óbvio seria eliminá-los, mas o Yuki não quer nem ouvir falar disso. Em vez disso, ele decide simplesmente jogá-los para fora em algum lugar. Tem uma vila humana ali perto, então o Yuki manda os cavaleiros deixarem eles lá. Os cavaleiros obedecem às ordens dele, mas não estão nem aí para se encrencar por causa disso. O que manda eles só fazerem o que ele diz e dá um adeus silencioso pro anjo que acabou de conhecer. Um mês depois, Yuki se encontra com o Rei Demônio e descobre que os heróis nunca aprendem a lição mesmo. Eles continuam desafiando ele, mas o Yuki sempre dá um jeito de vencer. Já são 13 tentativas. O Lord Ezequiel não entende como os heróis caem tão fácil, já que o Yuki não é lá essas coisas. Ele só consegue pensar que a turma deve ser muito fraca mesmo. Já o Rei Demônio fica se perguntando por que o Yuki não manda os heróis pra vala de uma vez. Yuki explica que esses desgraçados nem merecem ser eliminados, mas o Rei Demônio tem outros planos. Se Yuki não acabar com a vida deles, o Rei Demônio diz que vai simplesmente deixar o trabalho para os subordinados dele. Yuki sabe que eles não teriam a menor chance contra os heróis, então resolve fazer o serviço pessoalmente. Ele decide que se for poupar. Da próxima vez que os heróis encararem o Yuki, é melhor se prepararem, a coisa vai ficar feia. O cara é super poderoso mesmo, mas fica de frescura e não conta pra ninguém. Ele poderia acabar com os heróis num piscar de olhos, mas no fundo, são eles que têm o poder de derrotar o Rei Demônio. E como o vilão tá quase dominando o mundo, o Yuki resolveu que chegou a hora de acertar as contas com os heróis de uma vez por todas. No dia seguinte, os heróis voltam mais confiantes do que nunca, certos de que dessa vez vão conseguir a vitória. Os guerreiros partem para o ataque primeiro, mas, claro, não tem a menor chance contra Yuki. Ele os joga longe como se fossem brinquedos. Então Cecília anuncia que vai curá-los, enquanto Makana enfrenta o demônio sozinha. Yuki desvia dos golpes dela com a mesma facilidade de sempre, mas, de repente, puxa Makana para perto e faz algo totalmente inesperado. É um ataque totalmente novo, mas Yuki bloqueia no último segundo, e Makana solta: "Você é um monstro." Yuki dá uma risada daquelas de vilão e manda real lutar contra mim, é perda de tempo. Vocês vão ser engolidos pela minha escuridão de novo. Aí o Yuga grita pra Cecília me dar um gás. Ela reforça ele na hora e Yuga solta o Excalibur mais cabuloso de todos. Acerta o demônio em cheio, mas aí os heróis ficam todos horrorizados. Yuki não sofreu nenhum arranhão. Ele tá decepcionado porque ainda não perceberam que é impossível derrotá-lo. Os heróis estão determinados a acabar com o Lorde Demônio, custe o que custar. Aí o Yuki diz que não tem outra escolha. Os heróis se preparam para o ataque das trevas mais uma vez, mas ficam chocados quando o Yuki lhes faz uma proposta. Ele diz aos heróis que, caso se afastem, se eles entregarem a sacerdotisa aqui, ele vai deixar o resto passar. O pessoal quer seguir em frente mais do que tudo, mas o Yuga se recusa a deixar alguém para trás. Já o Makana acha que deveriam aceitar o acordo, porque não tem a menor chance contra o Yuki. O Yuga ainda insiste, mas o Makana tenta botar juízo na cabeça dele. O Yuki teve todas as chances de acabar com a gente, mas nunca fez.
Ele tem. Ele deixou que elas sobreviverem, então elas deviam aceitar a oferta dele. Makana então aponta que elas têm que escolher entre uma sacerdotisa e a salvação do mundo inteiro. A resposta devia ser simples, mas Hyuga tá com dificuldade de aceitar. Todo mundo fica chocado quando a Cecília diz que eles deviam fazer isso. Ela garante pra todo mundo que vai ficar tudo bem, aí o Hyuga aceita a decisão dela. Ele promete ir buscá-la depois. Depois que eles derrotam o Rei Demônio, Yuki permite que todos passem. Cecília fica para trás, cheia de dúvidas. Ela não para de pensar no motivo de Yuki tê-la separado dos outros. Ele fica hesitante, sem jeito para começar a conversa, e Cecília interpreta mal a situação. Achando que ele quer brigar, ela já avisa vou lutar até o fim, e dispara seu raio sagrado contra ele. Só que o ataque não faz nem cócegas. Yuki suspira e pede, com calma pode me escutar primeiro. Ele dá o nome pra ela, e ela fica se perguntando por que ele se apresentaria pra alguém que ele tá prestes a eliminar. Yuki tenta explicar desesperado que se quisesse acabar com a vida dela, já teria feito isso há muito tempo. Cecília exige saber o que está acontecendo. A Hyuga solta a bomba se apaixonou por ela à primeira vista. Cecília fica completamente chocada, enquanto Yuki implora pra ela sair com ele. Cecília só sabe pedir desculpas, e Yuki fica destruído com a rejeição. Ela acha que ele tá tentando passar a perna nela, ficando totalmente vulnerável, e avisa que vai atacar se ele não parar. Yuki nem reage, e ela se pergunta por que ele não tá se defendendo. Ele explica que acabou de levar um fora dela, então não tem mais nada a perder. Mesmo que ele sobreviva, o máximo que pode fazer é ficar trancado no quarto. Ele tem permissão para sair e atacar vilas humanas, mas não quer fazer nada disso. Cecília se recusa a acreditar nele, porque para ela todo demônio é mal por natureza. Aí o Yuki explica que, mesmo parecendo um demônio, na verdade ele foi reencarnado de outro mundo. Isso significa que ele é humano por dentro, então a Cecília fica pensando por que ele tá servindo um senhor demônio. Ela comenta que o Yuki é muito forte, e ele confirma que, sim, poderia até derrotar o senhor demônio sozinho. Só que ele sabe que se fizer isso, vão acabar nomeando ele como o próximo senhor demônio. E essa era a última coisa que o Yuki queria. Por isso, ele preferiu não desafiar o atual. O Yuki vive trancado no próprio quarto. Chegou a pensar em acabar com essa vida patética, mas foi aí que a Cecília apareceu. Faz só um mês que se conhecem, mas é a primeira vez que o Yuki se sente vivo desde que virou um demônio. A Cecília insiste que ele é muito forte então, se ele ainda tem um coração humano, deveria usar todo esse poder para ajudar os outros. Pessoal, ela garante que ainda dá tempo e implora para ele ir com ela pro mundo lá fora. Depois de um tempão, os heróis são celebrados por terem detonado o Senhor Demônio. O Lorde das Trevas estava aterrorizando geral na tentativa de dominar o mundo, mas os heróis acabaram com a treta. Por isso, o rei já avisa os próximos 3 dias vão ser feriado pra galera comemorar a vitória deles. Fora do reino, Yuki segue em direção à capital. Ele está ansioso para ver Cecília, mas antes precisa arrancar o chifre da própria cabeça. Enquanto todos no reino celebram os heróis, Hyuga afirma que todo o mérito é de Cecília. Em outro lugar, vemos Yuki com um visual novo enquanto vai se registrar na guilda dos aventureiros. Ele preenche os formulários e é informado de que, começando no rank F sendo o mais alto, ele vai precisar completar missões para subir de patente. A recepcionista comenta que provavelmente leva cerca de um mês para o Yuki ir de F para I, encerrando as explicações por ali. O Yuki não deixa de notar como o Ka tá descontraído, e o sujeito ainda avisa para ele não perder a identificação da guilda. É um parto para emitir outra, ainda mais sendo ele o único funcionário. Hoje na guilda, todo mundo tirou folga por causa do festival, então Cramon não queria ficar preso com um monte de trabalho. Ele desejou boa sorte pro Yuki. Naquela noite, Yuki ficou felizão ao ver que fez uma grana legal no primeiro dia como aventureiro. É um bom valor, mas ele vai ter que subir de patente para faturar ainda mais. Quando ele estiver ganhando bem, Yuki diz que vai poder se declarar para Cecília de novo. Nada vai ficar no caminho dele e ele jura que vai realizar esse amor, custe o que custar. Tempos depois, começam a circular uns boatos sobre um cara que tá subindo de posição numa velocidade absurda. Yuki pergunta pro Cramon qual problema vamos resolver hoje, e o Cramon fica só na dele pensando, porque o Yuki sempre vem até ele. O colega de trabalho dele está bem ali, mas o Yuki diz que simplesmente se acostumou a lidar com o Cramon. O Cramon também é o funcionário mais rápido, mas ele só quer saber quem é o Yuki de qualquer jeito. Yuki insiste que é apenas um aventureiro perfeitamente comum e rico, mas o Cramon não cai nessa. Ele lembra que o Yuki subiu do rank F para o D em um piscar de olhos, em apenas uma semana, e isso não é nada normal. O Yuki fica horrorizado por não ter percebido que estava se entregando e teme ter exagerado. Ele quer desesperadamente esconder sua verdadeira identidade de demônio, então fica aliviado quando o Cramon recua. Como não parece que o Yuki esteja trapaceando ou fazendo algo errado, o Cramon realmente deixa pra lá. Nesse momento, uma pessoa misteriosa chega e pede. Cramon cancela a última missão. Yuki fica chocada ao ver que ele é a Cecília, tentando evitar que alguém a perceba.
Ramon promete não contar para ninguém e Yuki comenta que já faz um tempão desde que se viram. Cecília revela que precisa conversar com ele e pede que ele vá até o portão da casa dela. Um dos guardas está ansioso para ver Cecília. Ele fica horrorizado ao perceber que é alguém, mas alguém chegou e o guarda logo quis saber quem era. Ele destacou que aquela era uma carruagem da família e que nunca tinha visto o Yuki antes. A Cecília explicou que ele era seu amigo, e aí entraram. Ela se desculpou por não ter encontrado com eles antes, mas o Yuki deu aquela clássica de boa, nem foi nada. Ele contou que tem se mantido ocupado, curtindo cada segundo da nova vida de aventuras. O Yuki ficou impressionado com o fato de ela conseguiu encontrá-lo, mas ela ressalta que os boatos sobre ele estão se espalhando por toda parte. As pessoas notaram que um novato aventureiro subiu no ranking num piscar de olhos, algo totalmente inédito. Cecília gostaria que fosse só isso, mas tem mais. O que pergunta o que poderia ser e fica chocado quando Cecília pede para ele deixar a guilda dos aventureiros. E o que não. Então ela explicou o motivo o herói derrotou o Lorde Demônio, mas isso não quer dizer que a ameaça acabou de uma vez por todas. O Yuki percebeu o problema, afinal, derrotar o líder dos demônios não faz com que todas as criaturas sombrias desapareçam magicamente. O que acontece, como a Cecília explicou, é que agora as nações humanas vão começar a brigar pela supremacia. Já tem até uns sinais disso rolando, e eles tá ficando cada vez mais comum. Tipo, o herói anda recebendo um monte de propostas de casamento de outros países. E faz sentido, porque as nações estão usando de tudo para juntar poder militar e recursos humanos. O que entende é óbvio que os países querem transformar o herói num peão no jogo de guerra deles. E o Yuki fica pensando que isso tem a ver comigo, aí ela explica também. Ele tem subido. Ele tá subindo de patente nas aventuras numa velocidade absurda, e ela teme o que pode rolar em seguida. Com o poder do Yuki, é certo que ele vai virar um dos poucos aventureiros de classe S do país, mas se isso acontecer, os outros países vão ficar de olho. Se o Yuki fosse recrutado por algum deles e, sem querer, soltasse seus poderes demoníacos, ele poderia ser usado como ferramenta pela nação dominar o mundo. Ele seria considerado inimigo por todos os países, e sua segunda vida acabaria rapidinho. Por isso, Cecília queria que ele ficasse longe dos holofotes por um tempo. Yuki entendeu, mas lembrou que tinha contas para pagar. Cecília então se ofereceu para contratá-lo e bancar suas despesas. Infelizmente, ela não tinha, Ela não tem grana para contratar um aventureiro de classe S, então oferece qualquer coisa que estiver ao seu alcance. Yuki fica na dúvida e ela implora que ele aceite pela paz do reino. Ele fica chocado com a determinação dela e fala para ela não se rebaixar assim. Diz que nenhum grupo daqui vai recrutar ele mesmo, e ainda manda um e vou recusar qualquer mulher que tentar para deixar claro que a proposta dele é única. Yuki deixa claro que não tá afim de nenhuma delas, porque só tem olhos para Cecília. Ela acha ele muito engraçado, mas o Yuki fica horrorizado por ter escorregado num velho hábito da vida passada. Cecília fica aliviada ao ver que Yuki não vai ser influenciado por nenhum país, então retira o pedido. Ele pode ficar na guilda dos aventureiros, mas Yuki ainda promete continuar escondendo quem ele é de verdade. A mãe da Cecília, a Célia, pediu para conversar com eles. Ela se desculpa pelo jeito que a segurança tratou o Yuki e diz que vai fazer a Sofia ir falar com ele. O Yuki não acha que conversar com o cara vai adiantar muita coisa, mas fica chocado ao ver como essas garotas leram a sério a parada. Aí a Sofia já começa a pensar em quantos ossos ela deveria quebrar no segurança. Célia manda a Sofia quebrar quantos pratos quiser e sai direto pro encontro. Chegando lá, ela pergunta se a Cecília já tinha contado pro cara, mas a Cecília tenta enrolar, dizendo que não precisa mais disso. Célia insiste mesmo assim e solta a Cecília já recebeu um monte de proposta de casamento, viu? Até do herói. E pelo jeito, ele tá bem afim dela. O que não acredita no que ouve, porque tem certeza de que o herói tem uma legião de garotas atrás dele. O cara é super popular, então o que fica se perguntando por que raios o herói precisa justamente atrapalhar o seu romance. A Cecília pede para ele se acalmar e o Yuki percebe que deixou aquele seu jeito antigo e desconfiado vir à tona de novo. Ela então explica que recusou todas as investidas, inclusive as do tal herói. Célia percebe que Yuki também não está apaixonado por Cecília, então se pergunta por que ele simplesmente não se casa com ela. Yuki fica completamente surpreso, mas Célia só quer saber se ele vai ou não vai. Yuki ainda fica sem palavras e percebe que toda essa situação está incomodando Cecília. Por causa disso, ele diz que já compartilhou seus sentimentos com ela. Ela virou. Ele tá segurando a onda para não pressionar. Agora se dedicou de verdade como aventureiro e, quando conseguir se estabilizar financeiramente, planeja pedir ela em casamento de novo. Agora quem fica chocada são as garotas e a Célia já ouviu o suficiente. O Yuki se desculpa por ter rejeitado a sugestão dela, mas explica que só queria respeitar os sentimentos da Cecília. Nesse momento, nosso herói fica boquiaberto quando a Célia revela que ele passou no teste dela.
Ela não queria que pragas indesejadas se aproximassem da filha, por isso resolveu testá-lo. Célia fica satisfeita ao ver que pode confiar no rapaz e pede que Yuki seja um bom amigo para Cecília. Ela já havia rejeitado vários garotos antes dele, mas Yuki é alguém que ela aceita com prazer. Mais tarde, Cecília comenta que a mãe criou uma simpatia por Yuki, deixando o rapaz um pouco sem graça. Ele revela que tem um favor a pedir e gostaria de simplesmente chamá-la pelo nome. Cecília permite, afinal, os dois já são amigos. Ela diz que também vai chamá-lo pelo nome e o Yuki, que nunca esperava por isso, fica super feliz. Valeu por acompanhar o resumo. E não esquece de curtir o vídeo.